Bom dia pessoal, tudo bom? Então esse vídeo aqui ele vai estar no canal do YouTube, mas ele vai ser mais direcionado, né, a quem adquiriu essa planilha, né? Na verdade, esse material aqui que eu estou apresentando agora nesses vídeos aqui, ensinando como usar, como trabalhar com eles, são duas planilhas, tá? A primeira planilha, que é essa planilha que está aqui na tela, é uma planilha que auxilia na interpretação de análise de solo, tá? Para você, por exemplo, sentar na frente do produtor, o produtor te passar uma análise de solo, você poder saber olhar, né, jogar os dados daquela análise dessa planilha, alimentando os campos dessa planilha aqui, você vai saber se a área desse produtor ela tem necessidade de calcário, qual que é a quantidade de calcário, qual que seria o melhor manejo de calcário, se essa área ela vai ter resposta ou não no uso de calcário, se nessa área, por exemplo, o potássio que aumentaria mais a produtividade ou se é o calcário. Por exemplo, se você tiver análise 20 a 40 da área também, você vai alimentar a planilha, ela vai mostrar para você se tem necessidade de usar gesso, qual que é a quantidade de gesso que tem que usar, qual que é o cuidado a ser tomado com o gesso, por exemplo, o gesso a gente sabe que ele dá uma lixiviada no magnésio na superfície do solo. Então, assim, alimentando essas formas aqui das planilhas, você vai ter todas essas informações, tá? Então, essa planilha aqui, ela tem muita informação, né? Essa primeira aqui, para você interpretar desde análise de solo, tá? Análise de solo até análise foliar, tá? Aqui do lado você também tem um campo de análise foliar de soja, onde que você colocando aqui nessas casas aqui, colocando os valores, né, dos nutrientes que você obteve fazendo análise de folha da soja, você foi lá, coletou a folha da soja, né? Veio o laudo para você, você precisa interpretar essa análise foliar de soja, né? Você precisa saber o que, que é bom, o que, que não é. Então você vai jogando aqui, por exemplo, nitrogênio, você vai jogar aqui fósforo, potássio, você vai alimentando aqui esses valores, tá? E a planilha vai interpretar para você, vai falar se está bom, se não está bom, quanto está faltando e vai calcular para você a dose do nutriente pelo estágio da planta, né? Vamos supor que você tenha, você for coletar uma folha de soja em V3, V4, tá? A, a, a dose, né, para você corrigir um nutriente em V4, V3 é totalmente diferente da dose de você corrigir uma soja em estágio reprodutivo, né? Peço deixamento de grão. Então aqui a planilha ela já interpreta o dado para você, já calcula a dose do nutriente que precisa ser aplicado na folha por estágio da soja. Aqui embaixo ela já te dá uma sugestão, tá? Não é uma recomendação, só uma sugestão. Você não precisa obrigatoriamente usar esses produtos, tá? Mas eu coloquei esses produtos que são produtos mais fáceis de trabalhar, são produtos mais baratos de se trabalhar. Então você, meu filho veio aqui, só um pouco. Sim, vai lá com a vovó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer trabalhar também. Então aqui você já tem uma sugestão do produto, né, que pode ser usado para corrigir a deficiência, tá? E a dose do produto em cada estágio, tá? Aqui você vai ter a grama de nutrientes, né? Supor que você fez uma análise de folha da soja, você obteve um valor de 8 miligramas de cobre por decímetro, 8 miligramas de cobre por quilo de matéria seca de cobre na soja, tá? Então você vai vir aqui na planilha e olhar. Em V3 você precisaria, V3 e V5 você precisaria aplicar ali aproximadamente 6 gramas de cobre, né? V8, 9 gramas de cobre por hectare, né? Começo da floração ali, começa, floração plena ali mais ou menos aqui, entre R1 e R3 mais ou menos já vai para casa ali das 15 gramas de cobre, 20 gramas de cobre, e se tivesse estágio reprodutivo você teria que aplicar 30 gramas do elemento cobre, tá? Então aqui embaixo você já tem um sulfato de cobre, aqui eu já coloco até a, a fórmula, né, o produto que não é qualquer sulfato de cobre, é sulfato de cobre pentaidratado com essas concentrações aqui, que seria o sulfato de cobre que tem uma eficiência um pouquinho melhor, né, para fazer a aplicação foliar, que tem uma solubilidade um pouco melhor, uma absorção um pouco melhor. Lembrando que esse é um produto, isso é uma matéria-prima, então entre você pegar um sulfato de cobre penta-hidratado e um sulfato de cobre quelatizado, com certeza o produto mais nobre, o quelatizado, ele vai ter uma absorção melhor, uma translocação melhor, um efeito melhor.
Mas eu estou colocando aqui a matéria-prima, né? A matéria-prima ela é extremamente barata e, ao meu ver, compensa, por mais que ela não seja tão eficiente, compensa tu trabalhar com essa matéria-prima por causa do custo dela. Consegue fazer um bom manejo de nutrição foliar para soja, né? Com um custo tranquilo, tá? Se você for comprar só produto quelatizado, só produto nobre, né? O custo vai ser bastante alto. Então vamos supor aqui que a questão do cobre que eu estava falando. Você usando esse produto aqui, esse sulfato de cobre penta-hidratado com essas concentrações, né? Na soja em estágio inicial ali, teria que aplicar 20 gramas, 30 gramas do produto comercial, né? E aí vai indo, 38 gramas, 50 gramas, 100 gramas, 150 gramas por hectare, de acordo com o estágio que você fez a análise de folha, tá? Então, assim, essa planilha auxilia muito você em várias coisas, tá? Desde a interpretação do análise de solo, você poder sentar na frente de um produtor e você entender. é, Muitas vezes eu trabalho há muito tempo com produtor, com assistência técnica, trabalhei mais de 6 anos numa grande, segunda maior cooperativa do Paraguai, de produção de grão do Paraguai, então atendi muito produtor de muita coisa. Muitas vezes o produtor você senta na frente do produtor, ele vem com aquelas análises de solo para você antiga, né? Você ali tomando um tererê, um chimarrão, conversando com o produtor. O produtor fala, esse meu solo aqui é bom, quanto que eu consigo produzir nesse solo? Então, assim, se você não tem experiência ou pouca experiência na área de fertilidade, você já fica amarrado com ele. Agora, se você é um cara que quer dar uma assistência boa para o produtor, você por vezes está até vendendo fertilizante, né? Você ainda não tem tanta experiência prática de produção, essa planilha vai ajudar bastante. Por quê? Porque você vai alimentar essa planilha aí, essas vários campos dessa planilha, você vai falar para ele, ó, esse solo teu aqui tem potencial de produzir tanto, né? Aqui você precisa aplicar tanto de potássio para corrigir o teor de potássio desse solo para ficar fértil em potássio, né? E tem a questão colocando, né, por exemplo, a produtividade que você quer produzir, o produtor quer produzir 5 mil quilos por hectare de soja, 83 sacos de soja por hectare. Como que tem que ser um solo que o cara quer produzir 83 sacos por hectare de soja? Tá? Vou colocar aqui como é que tem que ser como é que tem que ser saturação de base, boro, como é que tem que ser potássio, concentração de potássio do solo, como é que tem que ser o fósforo, como é que tem que ser o pH do solo. Então aqui ali, colocando a produtividade que você quer, por exemplo, aqui, né, a planilha te devolve os atributos químicos aí, né, e estatisticamente, né, tem em solos que produzem 83 sacos de soja por hectare. Tá, então, saturação de base ali na média ali é perto de 70%, boro pelo menos um 0,405, né, 4% de potássio na CTC, você veja que potássio é muito importante para a alta produtividade. Fósforo, né, já vou adiantar para vocês a questão do fósforo. Fósforo é uma das coisas que menos aumenta a produtividade de uma lavoura quando o fósforo é bom. Tá? Quando o fósforo é bom. Tive um trabalho numa fazenda no Maranhão e lá a gente fez uma fosfatagem, fez uma incorporação de fósforo junto com o calcário no mar, né? E deixamos um lado a lado, né? Se produziu ali quase 17 sacos de soja líquido a mais por hectare onde foi feita a fosfatagem. Então, assim, ali o fósforo foi muito eficiente, aumentou muito a produtividade, por quê? Porque era uma área de abertura, nível de fósforo no solo baixo, uma baixa fertilidade em fósforo. Agora, quando o solo já tem uma boa fertilidade em fósforo, você não consegue mais aumentar a fertilidade com fósforo. Por exemplo, aqui nessa pesquisa que eu vou explicar para vocês como é que eu fiz e da onde eu extraio essas informações aqui, né? Eram todas áreas de bons níveis de fósforo, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu quero produzir 30 sacos de soja por hectare. 33 miligramas de fosforosina. Quero produzir 100 sacos de soja por hectare, 37 miligramas de fosforosina. Ou seja, aqui o valor de fósforo, a concentração de fósforo para produzir desde 30 a 100 praticamente não muda aqui nessa planilha minha. Por quê? Porque eu atendi muitas áreas aqui nessa planilha aqui, na pesquisa essa estatística, eu tive áreas produzindo 45 sacos por hectare de soja até mais de 90 sacos de soja por hectare, praticamente com os mesmos níveis de fósforo. Tá? Então, assim, não existiu uma correlação na pesquisa que eu fiz de aumento de produtividade de soja com aumento de teor de fósforo do solo. Por que não teve isso? Porque todas essas áreas tinham uma disponibilidade de fósforo. A área que produziu 30 sacos por hectare de soja, de 35, 40,
ela tinha fosforesina de 32. A área que produziu 90, ela tinha fosforesina de 27. Ou seja, praticamente não mudou nada. Tá? Agora, se eu pegar uma área de abertura que tem 1 miligrama, 2 miligramas de fósforo, né, e comparar com uma área que tem 30 miligramas de fósforo, a produtividade vai ser totalmente diferente. Uma área com 30 miligramas de fósforo, se o tempo correr bem e tiver um solo equilibrado, eu produzo 70, 80 sacos de soja por hectare. Numa área de 2 miligramas de fósforo, por mais que eu tenha as outras coisas, produzir 40, 50 sacos de soja por hectare no máximo. Então eu tenho ali uma diferença de 20, 30 sacos por hectare que é do fósforo. Tá? Isso, eu sei, eu estou falando isso porque eu tenho experiência com fertilidade, eu já vi várias situações, né? Então estou falando isso para vocês. Não tem como eu provar isso, estou falando, mas eu estou passando uma percepção prática para vocês. Então assim, com o uso dessa planilha você consegue interpretar bastante coisa. Nessa planilha eu já vou deixar claro para vocês, vocês estão vendo que eu tenho célula cinza e célula branca. Todas as planilhas aqui eu tenho célula cinza e branca. A célula cinza, ela não pode ser mudada. Você não pode apertar, pegar e escrever alguma coisa na célula cinza, tá? Porque a célula cinza, ela está inserida a fórmula nessa célula cinza. Se você apertar nessa célula cinza e escrever alguma coisa, vai desativar a fórmula e vai parar de funcionar a planilha. Então você só vai alimentar essas planilhas, todos esses campos, você só alimenta na célula branca. Célula cinza você não mexe, tá? Só na célula branca, tá? Então aqui, por exemplo, tem a questão da você jogar ali a produtividade que você quer e a planilha te devolver, qual que seria a condição do solo. Tem também aqui a questão física do solo. Lá eu peguei um penetrômetro, fui lá, fiz uma avaliação na área do cliente, na média lá deu 2,3 kPa, né? 2.300 kPa, tá? 2.300 kPa são 2,3 megapascal, tá? A fórmula minha, aqui, ela sempre funciona com vírgula. Se você colocar ponto aqui, não vai funcionar. 2,3, ó, não dá. Então, assim, eu já aviso também, você tem que colocar vírgula, tá? Então, assim, se você for lá, fez uma avaliação com a idade certa, com o penetrômetro na área do cliente lá, você fez lá 50, 60 lá, na média lá, por exemplo, deu 2,3 megapascal, ou na média está dando 2.300 kPa. A expectativa de produtividade dessa área ali é de 60 sacos por hectare. Ela pode produzir 60 a 65 sacos por hectare, tá? Aí você começa a ver porque tem tanta área fértil que os caras fazem certinho, que a soja aparentemente é tão bonita, e quando vai colher tá dando 60 sacos, 65, 63, o cara todo ano está produzindo entre 60 e 65. Né? Raras vezes o cara produz 70. Então, assim, muito disso está atribuído à parte física do solo. Eu cansei de ver isso daí. Peguei solos que bloqueados em produtividade, e aí tu vai lá e faz um trabalho da parte física, ele vai para 80 sacos. O cara aumenta 10, 15 sacos por hectare de produtividade. Então, assim, você consegue ver tudo isso na planilha. Aqui eu já coloquei a conversão, ó, para você não errar. 1 megapascal são 1.000 kPa. Então, assim, tudo que você precisa para interpretar essas planilhas, está tudo escrito aqui. É só questão de você sentar e não ter preguiça de ler e ler aqui. Tá? Não tem nada que você não consiga fazer aqui. Então, 1 megapascal são 1.000 kPa. Ah, mas eu medi deu 1.500 kPa. Vai ser 1,5 megapascal. Vamos supor que a área tenha 1,5 megapascal. Ó, tem um potencial. A parte física do solo, né? A parte física do solo não vai bloquear a produtividade do soja até 90, de 90 a 95 sacos por hectare. Se a parte física, a química do solo está toda perfeita, boa, o cara tem um perfil de solo alto, fundo, né? Bom para crescimento de raiz. Tu fez a avaliação, está dando 1,5 megapascal na média. Esse cara pode fazer um investimento em fertilizante, em fungicida, em nutrição foliar, fisiologia de planta, porque esse solo desse cara ele tem potencial aí, né, para produzir bastante, tá? Porque tem isso também, tem muita vez que o produtor ele não quer investir porque ele não sabe quanto que o solo dele tem potencial para entregar. Ele fala, eu sempre produzo 60 sacos por hectare, eu não posso gastar 2 sacos por hectare em fisiologia de planta e nutrição, não. Eu sem gastar isso, eu estou produzindo 60 sacos, então eu vou gastar 2, 3 sacos por hectare a mais para investir em nutrição de plantas, que para eles é foliar, é água de batata, não presta para nada, é um conceito errôneo que se você fizer um trabalho bom de nutrição de plantas, você vai ver que você melhora a produtividade. Então, assim, o cara que ele está naqueles paradigma dele, ele não quer investir.
Por quê? Porque muitas vezes, como ele nunca colheu mais de 65 sacos por hectare, ele não consegue acreditar que a lavoura dele produz 90. Agora, se você tiver essa planilha e você começar a jogar os atributos químicos do solo do cara, alimentar essas planilhas aqui, esses campos, você vai passar a ver que estatisticamente essa área desse cara aí, ela tem potencial para produzir 90 100 sacos de soja, mas onde que está o erro? Então ali você começa a ver que a área do cara pode produzir e você pode começar a pesquisar onde está o erro. Às vezes o solo está compactado, ou às vezes o cara está investindo em fungicida, está fazendo 3 aplicações de fungicida ruim, está perdendo para doença, está perdendo para percevejo, está perdendo por não trabalhar um pouco de nutrição, nutrição foliar, né? O que a gente vê muito, por exemplo, solo argiloso com bons níveis de matéria orgânica, as lavouras ali sempre com valores baixos de cobre na folha de soja, né? E não existe, não adianta, pessoal, daí do aí. Não adianta tu ter a planta entupida lá, ter 5, 6 gramas de fósforo na folha da soja. A planta entupida de fósforo vai ter 5 miligramas de cobre, tá? A produtividade da soja vai ir até aqueles 5 miligramas de cobre, porque vai faltar cobre para ativação enzimática, para a fisiologia vegetal funcionar, tá? Então, se você aumentar, por exemplo, numa situação dessa o nível de cobre, né, você consegue usar aqueles 5 gramas de fósforo, tá? A planta consegue aumentar o potencial. Então, o intuito dessa planilha é isso, tá? Você conseguir sentar na frente do produtor e interpretar a análise de solo dele e ver o que está o propoeiro, tá? Tudo que tiver em cinza você não mexe, você só alimenta a célula branca, tá? Então, por exemplo, aqui nessa primeira célula, que eu vou dar uma explicada então. Essa primeira célula aqui, você consegue estimar, né, a condição, você consegue ter uma ideia de qual que seriam as condições químicas, quanto químico o solo teria que ter para a produtividade que você deseja atingir. Então aqui está, por exemplo, as estatísticas que alimentam essa planilha. Eu trabalhei bastante tempo com assistência, né, com muitas áreas, com muito produtor, então eu sempre acompanhava os produtores, fazia análise de solo, fazia os mapas, fazia os trabalhos de consultoria, sempre eu tinha o histórico de produtividade de soja e milho marcado dessas áreas. Então, assim, eu comecei a correlacionar os atributos químicos das análises com o histórico de produtividade de soja e de milho e com as produtividades que a gente ia obtendo. Então, eu tinha muito dado disso, né? Então, eu peguei e separei 16 áreas, né? 16 áreas de soja que tinham sido plantadas, por exemplo, as mesmas variedades de soja na mesma época. Eu separei um ano específico para essa análise, por quê? Porque foi um ano que não deu pressão nem de lagarta, nem de cerveja, nem de ferrugem, tá? Foi um ano bem tranquilo assim para manejo de doença e para manejo de praga. Todas essas áreas tinham um bom trabalho de herbicida, né? Essas áreas tinham plantado a mesma variedade de soja na mesma época e esse ano praticamente não teve problema nem com doença, nem com nada. Então, assim, consegui um ano, assim, dentro dos vários dados que eu tenho, dentro dos vários anos que eu tenho, essas avaliações, consegui um ano, assim, e 16 áreas de soja comercial com essas características parecidas. O que mudava? Era solo. E dentro dessa estatística ainda eu considerei o mesmo tipo de solo. Não coloquei um solo argiloso para competir com arenoso, que são todo o mesmo tipo de solo. Então, assim, para você conseguir tantos fatores assim que se combinam isolado, assim, você tem que ter muito dado. E graças ao tanto de trabalho que eu sempre tive, né, as coisas que eu sempre anotei, guardei, eu consegui juntar 16 áreas. Então, assim, eu peguei 16 áreas ali e consegui gerar uma estatística. Então, por exemplo, aqui você vê a correlação da saturação de base com a produtividade. Então, você tem a saturação de base do solo, saturação de base, produtividade, na verdade, das áreas e a saturação de base. Então, você vê que com o aumento da produtividade, né, você tem um aumento da saturação de base. Ou significa o quê? Que a saturação de base está influenciando na produtividade, você tem uma correlação. Então, aqui você tem uma estatística apontando com 60% de correlação que a saturação de base ela tem sim a ver com a produtividade. Onde as menores produtividades se apresentaram aqui nas menores saturações de base ali, né? E as maiores produtividades nas maiores saturações de base. Tá? Então, potássio, olha como é que a tendência do potássio é íngreme, né?
Quando a tendência é bastante íngreme assim, significa que existe uma correlação alta, existe bastante resposta de uma variável com a outra. Então aqui eu tenho a concentração de potássio no solo e a produtividade. As menores produtividades ali entre 55 e 60 sacos por hectare, elas se deram nas menores concentrações de potássio de solo, 2%, 2,5% de CTC. Enquanto que as maiores produtividades ali, áreas que atingiram mais de 90 sacos por hectare de soja, elas estavam em áreas de 4 a 6% de potássio CTC, 4 a 5%. Então isso aqui aponta para que aqui existe uma alta correlação da produtividade de soja com potássio. O boro segue a mesma tendência, tá? Também você tem aumento de produtividade com aumento do teor de boro. Olha o fósforo. O fósforo ficou reto, correlação de 0,004, ou seja, não teve correlação. As menores produtividades contra as maiores produtividades, né, elas se deram basicamente nos mesmos valores de fósforo. Por quê? Porque todas essas áreas aqui analisadas, essas 16 áreas analisadas aqui, todas elas tinham um bom nível de fósforo. pH também teve, né, as maiores produtividades tinham maiores pH, né, e aqui está a resistência do solo em penetração, então a compactação média, né, dessas áreas aqui correlacionado com a produtividade. Então as áreas que tinham maior compactação, né, elas atingiram ali menores produtividades, e as áreas que tinham menores compactações médias atingiram maiores produtividades, tá? Então, em cima dessas estatísticas aqui, eu montei esses dois gráficos, tá? Então, medir a compactação do cara deu 2 megapascal, né? 2 megapascal eu tenho potencial de 70 sacos de soja, tá? Eu quero atingir 90 sacos de soja por hectare. Tem que ter uma saturação de base de 72. 90 tem que ter mais de 0,5 de boro. Tem que ter ali pelo menos 4% da CTC de potássio. 30 mg de fosforezina, pH de 5 e pouco em cloreto de cálcio, tá? Então, assim, você vê que você, alimentando, né, a tua expectativa, né, de produtividade, você consegue chegar nos atributos químicos, né, e físicos que aquele solo precisaria de ter, né, estatisticamente para atingir aquilo lá. Aqui, outra coisa, pessoal, para fazer a interpretação de fósforo. Tem muita gente que leva em consideração o teor de argila do fósforo para saber fazer a interpretação de fósforo. E realmente a argila está bastante relacionada com a questão da disponibilidade, da absorção de fósforo, tá? Então, assim, teoricamente, você teria que, para você saber se um teor de fósforo do solo é bom, você teria que mandar analisar fósforo remanescente no laboratório. O fósforo remanescente é uma análise que mostra, né, qual que é a capacidade que aquele solo tem de absorver fósforo, de prender fósforo. Como é que funciona essa análise no laboratório? Você adiciona 60 mg de fosfato de cálcio no solo, você agita lá 1 horas, você deixa descansar até o outro dia você lê quanto de fósforo que o solo prendeu, né, basicamente. Então, o solo argiloso, né, geralmente apresenta fósforo remanescente bastante baixo, né? Por quê? Porque o solo prendeu muito fósforo e você conseguiu extrair, né, ou dos 60 mg de fósforo que tu põe na análise. Para analisar, você extrai pouco, né, porque o grosso solo absorveu. E solo arenoso, né, ele tem fósforo remanescente alto. Por quê? Porque o solo prende pouco fósforo, fica mais fósforo disponível, fácil de ler. Então, assim, se você quiser interpretar fósforo numa análise de solo, obrigatoriamente, na minha opinião, você teria que mandar analisar fósforo remanescente. Mas você vai dar de cara com muito produtor que só mandou fazer a análise mais barata que tem. Na análise mais barata que tem, na mais simples que tem, o fósforo remanescente não vem junto. O fósforo remanescente é uma análise um pouco mais cara de fazer. E aí, como que você vai interpretar fósforo da análise de solo do cara se você não tem o fósforo remanescente, tá? Então, eu tenho aqui uma estatística, deixa eu mostrar para vocês. Como eu trabalhei em laboratório, eu monto laboratório também. Aqui. Eu tenho uma estatística, aqui nessa estatística que eu fiz aqui, ela deve ter umas 3.000 análises de solo, né? As análises de solo aqui, ela varia de solo com 5 de argila a 80% de argila, né? Que correlaciona, né, o fósforo remanescente com a questão da argila, tá? Então você veja que um R ao quadrado de 85, ou seja, tem bastante correlação,
Então você consegue ver, ó, solos com 80% de argila, o fósforo remanescente aqui tem uma tendência de ser entre 10 e 20, solo com 80% de argila. Solo com 10% de argila tem uma tendência de ter um fósforo remanescente entre 40 e perto de 60. Então, assim, de acordo com o aumento da concentração de argila, o fósforo remanescente caiu. Então, assim, se você tiver na análise de solo, se você conseguir ter na análise de solo só a quantidade de argila, né, que aquele solo tem, você adicionando aqui a quantidade de argila do solo, né, a estatística consegue estimar qual seria o fósforo remanescente daquele solo. Tá? O fósforo remanescente, né, você vai usar para calcular qual que é o nível de fósforo que o solo tem que ter. Tá? Com o fósforo remanescente, a gente faz um cálculo aí, que a pesquisa que a pesquisa de fertilidade é um cálculo bem consagrado já, que você consegue, com o uso do fósforo remanescente, você consegue fazer um cálculo, aplicar um cálculo, e ele te devolve, esse cálculo te devolve o nível crítico de fósforo do solo. Então, para você saber qual que é o nível crítico de fósforo do solo, você precisa do fósforo remanescente. E o fósforo remanescente precisa de argila. Então, assim, aqui nessa primeira parte da planilha, tudo que está em cinza você não mexe, você só põe argila. Né? O produtor não tem fósforo remanescente na análise dele, mas tem argila. Você coloca aqui 15 de argila, por exemplo. Ó, fósforo remanescente provavelmente vai ser uns 40, né? Nível crítico de fósforo é 20 e o ideal é 30. Por que tem nível crítico ideal? Nível crítico ele é suficiente para atingir 80% do potencial produtivo que você deseja. E o nível ideal é o que você chega mais perto do 100%. Então, você quer produzir 100 sacos de soja por hectare. Você tem um solo com 15% de argila, mas se você tiver um nível de fósforo de 20 mg, tu tem potencial de atingir 80. Se você tiver 30 mg de fósforo MELIX 1 nesse solo, você já vai estar bem mais perto de atingir o 100 do que o 20. Tá? Então, o nível ideal é o que você vai considerar. Então, só colocando argila aqui, você vai descobrir o fósforo remanescente e vai descobrir qual que é o nível de fósforo que o solo tem que ter. Aí tem o notinho de rodapé aqui. O solo que tiver o fósforo resina acima de 25, tá? Fósforo, aqui que está saindo fósforo MELIX. Fósforo resina é outra coisa, já vou mostrar para vocês. Mas eu preciso explicar isso aqui primeiro. Solo que tem fósforo MELIX, né? Ideal. Solo que tem fósforo resina acima de 25, né? Você pode trabalhar com 15 kg de P2O5 por tonelada de que você quer produzir. Então, você quer produzir 60 sacos de soja por hectare, 60 sacos são 4.000 kg de soja, vamos falar. 4.000 kg dá quase 70 sacos. Você teria que aplicar 60 pontos de fósforo por hectare no sul. Você quer produzir 4.000 kg de soja por hectare, é 60 pontos de fósforo. Você quer produzir 100 sacos de soja, é 90 pontos de fósforo. Se o nível de fósforo do solo teu é bom. Se o fósforo resina do teu solo for menos de 25, você vai aumentar para 20 kg de fósforo, tá? Então, o teu fósforo resina deu 25 a 15 kg, deu menos de 25 é 20 kg por tonelada que você quer produzir, tá? Mas aqui está falando só em fósforo MELIX, mas como é que eu vou saber o fósforo resina? Tem outra estatística, tá? Lembrando que o que está em cinza não se mexe, só se alimenta a célula pelo branco aqui. Então você está plantando num solo arenoso, né? Você colocou aqui 15% de argila, você descobriu que tem que ter 30 mg de fósforo MELIX, e esses 30 mg de fósforo MELIX, se o teu solo tiver 30 de fósforo MELIX, ele vai corresponder a quanto de resina, tá? Então 30 de fósforo MELIX na areia são 31 de resina, tá? 30 de fósforo MELIX no solo de textura mista são quase 40 em resina. 30 de fósforo MELIX no solo argiloso são 45 de resina, tá? Mas como que eu sei disso? Tá? Que eu tenho outra estatística. Por quê? Porque o fósforo resina é outra análise cara de se fazer, é uma análise que não faz parte da rotina do laboratório. Então, você tem que mandar analisar o fósforo resina. E lembre-se que eu estou falando para vocês que isso daqui é uma planilha que vocês vão sentar na frente do produtor, o produtor vai dar uma análise de solo para vocês, e o produtor ele não vai ter mandado analisar fósforo remanescente, ele não vai ter mandado analisar fósforo resina, tá? Então você precisa dessa planilha aqui, dessas estatísticas, por quê? Porque mesmo sem o produtor analisar o fósforo resina e o fósforo
remanescente, você consegue interpretar o fósforo para o cara. Vamos olhar aqui. Fósforo. Coloquei só alguns exemplos aqui, mas eu tenho muito mais exemplos, tá? Então aqui é a correlação do fósforo Melish com fosforesina em solo argiloso, solo arenoso e solo de textura mista, tá? Então, solo Melish 1 com resina em solo argiloso, tá? Então, então aqui embaixo eu tenho a resina, e aqui do lado eu tenho o fósforo Melish, tá? Então vocês vejam que à medida que o nível de fósforo Melish aumenta, também aumenta a resina. Aí você tem uma correlação. Então vamos pegar 30 de resina num solo argiloso, né? 30 de resina, 25 de resina, entre 20 e 30 de resina num solo argiloso, você consegue desde 15 mg, 15 miligramas de Melish, por exemplo, né? A 20 de Melish. E a situação para os outros aqui é a mesma coisa, tá? Então, assim, com a estatística, usando vários dados de solo argiloso, arenoso e misto, né? Você gera uma equação e você consegue prever resultados, tá? Então, por isso que na planilha aqui eu consigo estimar. Estou falando que isso aqui é uma estimativa, tá? Ah, eu tenho 10 miligramas de fósforo Melish na areia, no solo misto e na argila. 10 miligramas de fósforo Melish no solo argiloso, você tem 20 de resina, ou seja, 20 de resina já não é ruim, tá? O ideal é acima de 25, mas 20 de resina já não é ruim, tá? Você já consegue produzir bem. Agora, se você tiver 10 miligramas de fósforo Melish no solo misto, você vai estar com 13 de resina, né? 10 miligramas de fósforo Melish na areia, você vai ter 10 de... Estatisticamente, né, você pode ter 10 de resina na areia. 10 e 13 de resina é ruim. Você não vai conseguir ter uma boa produtividade com 10 e 13 de resina. Então, assim, isso aqui já ajuda você a interpretar também. Muitas análises de solo também vêm com potássio em miligrama por decímetro cúbico. E a minha planilha aqui ela é alimentada por centimol de carga por decímetro cúbico, tá? Então, se você tiver miligrama por decímetro de potássio na tua análise de solo, como é que você vai... quanto equivale em centimol de carga? O espectador aqui. Papai tá trabalhando para comprar Gucci pro nenê? Então, se a tua análise de solo tem miligrama por decímetro, né, de potássio, né, e você não sabe converter para centimol, a planilha já converte. Então, vamos supor que o produtor entregou a tua análise de solo para você, ela está com 70 miligramas de potássio. Quanto que equivale isso em centimol de carga? 0,18 centimol de potássio. E tem muito produtor que tem a dúvida, tá, mas esse potássio, ele tem quanto de cloreto no meu solo armazenado? Eles falam, cloreto de potássio. Tem quanto de potássio guardado no meu solo em forma de adubo, potássio, cloreto de potássio? Esse questionamento várias vezes surgiu para mim, tá? Então, se um dia você tivesse planilha e o questionamento surgir para você, é só você colocar. Aqui, por exemplo, a análise do cara vem em miligrama, né? Você colocou, tem 70 miligramas. Deu 0,18. Então 0,18 vale quantos quilos por hectare de cloreto de potássio? Tem 280 quilos de cloreto de potássio armazenado no solo do produtor. Tá? Então aqui a conversão de miligrama para centimol em potássio. Recomendação de potássio para soja, tá? Então note que a minha planilha ela leva em consideração centimol de carga de cálcio, centimol de carga de magnésio, centimol de carga de potássio. Isso que você tem isso aqui já. Porque senão você ia entrar aqui na recomendação de potássio para soja, tu ia ter centimol de cálcio, centimol de magnésio, mas tu ia ter miligrama de potássio. Então você coloca aqui miligrama para descobrir o centimol, tá? Então aqui, adicionando os valores, né, de cálcio, magnésio e potássio, lembrando que só se mexe aqui não se mexe, a planilha te devolve quantos quilos por hectare de cloreto de potássio teria que aplicar para ter uma boa produtividade de soja. Então vamos supor que o solo do cara, nós estamos falando que tem 4,5 miligramas de centimol de cálcio, tem 0,2 de magnésio, né? E tem 0,25 centimol de potássio. Então essa área tinha que ser aplicada aí 190 kg de potássio por hectare.
Ah, mas essa área tem 0,5 de potássio. Ó, já vai para 100 kg de cloreto de potássio, tá? Então, assim, 0,5 de potássio é um bom teor de potássio. Agora, 0,15 de potássio para um solo já é ruim, tá? Então, já vai para 300 kg de cloreto de potássio por hectare. Então, assim, você alimentando aqui com cálcio, magnésio e potássio, já tem aqui a quantidade de cloreto que tem que jogar, tá? Ah, eu quero fazer a correção de potássio do meu solo, tá? Você falou para o produtor, você está interpretando a análise do cara. Não, teu nível de fósforo aqui tem que ser tanto, você está com tanto, tá ruim, nós temos que apanhar 20 kg de fósforo, por exemplo, na base, por tonelada, tu quer produzir quanto? 80 sacos de soja? 5.000 kg por hectare? Temos que apanhar 100 kg de fósforo na base. Aí tu vem pro potássio, olha, temos que jogar 200 kg de cloreto de potássio por hectare. Você está interpretando a análise para o cara, tá? Equação. Aí o produtor fala para você, ah, mas e se eu quiser, quanto que de potássio que é bom então nesse solo? Se esse solo está tão ruim de potássio, quanto que é bom de potássio? Então você vai fazer o quê? Você vai, nessa daqui, você vai colocar aqui na planilha o nível de potássio do solo do cara, por exemplo, 0,15 centimol, e a CTC do solo, vamos pôr aqui CTC 8,7. Tipo, então, o nível de potássio bom para esse solo seria 0,4 centimol. Então, assim, aqui essa planilha ela já te recomenda também a correção de potássio. Se hoje está 0,15, para chegar a 0,4, tem que jogar 493 kg por hectare de cloreto de potássio. Tá? Então, ele já está te recomendando. Você fez a recomendação do fósforo, do potássio, aqui ele já você já tem também na mão para falar para o produtor, ó, só para deixar bom o potássio do solo, você tem que jogar aí 500 kg de cloreto por hectare em cobertura no teu solo para potássio hoje que está, fica top, né? E as notinhas de rodapé sempre vai ajudando. Joga potássio, tipo, o cara vai plantar está fazendo a recomendação para soja. Você vai usar a recomendação de cloreto de potássio para soja que deu aqui nesse campo aqui, tá? Mas o cara quer corrigir o potássio, depois ele vai plantar milho safrinha com braquiária, por exemplo. Aqui já está a recomendação. Você faz a aplicação do potássio, né? Em cima você pode plantar o milho safrinha, por exemplo. A recomendação deu 500 kg de cloreto. Você pode jogar 200 kg de cloreto, por exemplo, no milho, já para aumentar o potencial do milho. Colhe o milho, a braquiária vai estar verde, você joga lá mais 300 kg de cloreto de potássio em cima da braquiária verde. Então, dessa forma, você já vai corrigindo o valor de potássio do solo do cara. Aqui também, aqui, ó, tem outra nota de rodapé falando sobre a questão de quanto potássio que pode pôr na adubação de base, tá? Então, se o solo do cara é ruim de potássio, a disponibilidade de potássio é ruim, eu sempre tento trabalhar com 30 kg de K2O na base do cara. Vamos supor que a recomendação minha deu 200 kg de cloreto de potássio. E eu vou trabalhar com 30 kg de K2O na base, na adubação de base do cara, eu não vou jogar 200 kg de cloreto, tá? Por quê? Porque 30 kg de K2O são equivalentes a 50 kg de cloreto de potássio. Então, se a minha recomendação está dando 200 kg por hectare, eu já estou ponhando 30 kg de potássio na base, eu vou jogar 150 kg de cloreto de potássio em cobertura. 50 kg eu já estou colocando na base. Entendeu? Então, assim, não colocar mais de 40, 45 kg de potássio na adubação de base da soja, porque prejudica a nodulação. A ver, o cara está investindo um monte em Bacillus aryabhatae para aumentar a resistência seca, está fazendo co-inoculação, está metendo um monte de bradiresóbio, o cara está colocando solubilizador de fosfato, nematicida, vários produtos biológicos no sul. Aí tu põe 50 kg de potássio na base, tu esteriliza. Entende? Então tudo aquele teu investimento em vida, ele praticamente vai por água abaixo por causa da quantidade de cloro que você está colocando junto com aquela vida. Tá? Então assim, não exceder ali seus 40 50 kg de potássio na adubação de base da soja, porque prejudica a vida essa questão da nodulação dessa vida que você está colocando, prejudica também a raiz da planta. Né? Eu não vou explicar sobre a absorção de água do solo aqui senão vai ficar muito grande. Mas o sal, o potássio, o cloreto de potássio é um sal. Então ele consegue exercer uma energia forte sobre a água no solo. Tá? E se você tem uma alta concentração de potássio no solo, você pode criar um gradiente de pressão de água da planta para o solo, ou seja, a planta pode perder água para o solo porque tem muito potássio no solo, entendeu? Então, assim,
Não é interessante entupir de potássio na tubação de base da soja. Pode até atrapalhar a germinação de semente. Então vão lendo essas notinhas de rodapé, porque ela ajuda a interpretar. Outra coisa que eu esqueci de falar. Tem análise que vem com o potássio em miligrama e o cálcio e magnésio em milimol. Tá? Lembrando que as minhas planilhas aqui, ela usa o valor de centimol de carga por decímetro cúbico. Então o potássio, se vier em miligrama, você já resolveu aqui. Tá? Você já consegue usar ele aqui. Agora, e se o cálcio e magnésio vier em milimol? Então você lê aqui, ó. 1 centimol de carga por decímetro é igual a 10 milimol. Né? Então, assim, se na tonagem de solo vier lá 40 milimol de cálcio e 10 milimol de magnésio, né? Vai pegar 40 de cálcio dividido por 10 e 10 milimol de magnésio dividido por 10. Então, vai dar 4 centimol de cálcio e 1 centimol de magnésio. Então, é o seguinte. É só você fazer essa divisão que vai dar certo. Hoje eu já não vejo mais, né? Mas antigamente, há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, ainda eu via algumas análises, alguns laboratórios soltando essa unidade de medida, MEC 100 centímetro cúbico. Aí tu vê lá, o potássio tem miligrama, mas o cálcio e magnésio tem MEC 100 centímetro. O que é esse negócio? Então, MEC 100 centímetro cúbico é a mesma coisa que centimol de carga. Tá? É a mesma unidade de medida. Tá? Então, se tiver lá 4,5 MEC de cálcio e 0,8 MEC de magnésio, são 4,5 centimol de cálcio e 0,8 centimol de magnésio. Tá? Isso aqui é uma unidade bem antiga, mas hoje já não vejo mais. Né? Hoje ou vem centimol ou milimol. Tá, então, aqui esse aqui eu já expliquei. Aqui da beleza, então vamos descendo. Eu falei aqui da correção, da adubação. Tá, você quer saber como que você está trabalhando com abertura de área, você quer saber quanto fósforo tem que jogar para fazer a fosfatagem, para corrigir o nível de fósforo do solo, tá? Lembrando que o cinza não mexe, só mexe no branco. Então, qual que é o nível de fósforo que você deseja? Qual que é o nível de fósforo que você quer? Já expliquei em cima que fosforesina acima de 25 é top, tá? Então, fosforesina que eu quero, vou pôr aqui, por exemplo, 27. 7 é bom. Fiz análise de solo, tem 3. Então, de 27 para 3, e eu tenho ali, esse solo tem 55% de argila, tá? Então, aqui, se eu quero 27, tem 3 e tem 55% de argila, eu tenho que aplicar 390 kg por hectare de P2O5 para levar de 3 para 27 por resina nesse solo com 55% de argila. Mas tem 15 de argila. Já diminui, tá? Lembra que a argila absorve e prende fósforo. Então, assim, por isso que precisa colocar a resina que tu quer, o que tu tem e a argila. Né? Essas 3 informações você precisa colocar aqui para você conseguir ter aqui o valor da fosfatagem do solo. Então, deu aqui que precisa jogar 200 kg de P2O5. Se tu usar super triplo, são 400 kg de super triplo por hectare. Se tu usar MAP, são 360 kg de MAP. Se tu usar DAP, são 400 kg de DAP. Se tu usar super simples, são quase 1 tonelada de super simples. Se tu usar fosfato natural reativo, são quase 1 tonelada. Então aqui você consegue, você já tem a quantidade de fósforo para fazer a fosfatagem, tá? E as principais fontes aqui que se usa para fazer a fosfatagem, tá? Então aqui são quilos por hectare que teria que ser aplicado e incorporado a 20 centímetros de profundidade para o teu fósforo resina sair de 3 para 27, né? Mas eu tô com análise de solo, o cara tem uma área aqui de pasto e ele vai abrir para soja. Eu quero fazer fosfatagem, mas o cara não analisou nem argila e nem fosforesina, só é a análise mais simples que existe. A argila, se você tem um pouco de experiência, ou se o produtor já fez alguma vez na vida dele análise de argila daquela área, você pode usar esse dado, porque a argila não vai mudar. Mas se tu tem experiência olhando o solo e conversando com o produtor, você consegue ter noção da argila. Você talvez não vai ter certeza, mas tu vai ter noção. Tu viu aquele solo meio arenoso e tal? Não, aqui vai ter uns 20 de argila. Com argila você tem noção, vou pôr a 20. Mas não tem a resina. A fosforesina não tem. Então aqui é só você vir aqui de novo. Ó. Tá? Não tem o fosforesina, mas tem o fósforo melis. Tá? Então o solo falei que tinha 20 de argila, né? Então vai aqui nesse campo aqui, ele está com 2,87 de melis.
Ele está com 4 de resina. Então, assim, a argila você já descobriu, você já consegue inferir, e o resina você já, pela outra planilha aqui, você já descobriu. Então, de 4 para 27 nesse solo são 200 kg de P2O5, ou uma tonelada de fosfato natural reativo, ou uma tonelada de super simples, tá? Incorporado. Outra coisa, eu já fiz várias vezes isso, eu recomendo. Não tem necessidade de jogar o calcário e incorporar, esperar 90 dias, jogar o fósforo, incorporar e fazer. Joga o fósforo, joga o calcário e mistura tudo que o pau come. Tá? Pode fazer, eu garanto isso aí, não vai dar problema. Pode misturar tudo junto aí. Você só vai ter um operacional. O calcário, até ele reagir no solo, até ele ter efeito no solo, demora um monte. Quando o calcário fez efeito no solo, o fósforo já faz tempo efeito no solo. Então, mas vai virar fosfato de cálcio. Não. A solubilidade do calcário é muito mais baixa do que a do fósforo. Então, quando o fósforo estiver disponível, o calcário não vai estar nem sonhando ainda de estar reagindo. Nem reagindo com o solo, nem com o fósforo. Então, pode misturar tudo junto. Tá? Então, correção de potássio, adubação de potássio, fosfatagem, isso aqui está tudo explicado. Tem outra coisa muito interessante nessa planilha, pessoal, que é que você consegue inferir qual que é a capacidade de água disponível que o solo tem de acordo com a textura, com a argila. Então, assim, o produtor tendo a quantidade de argila que tem na análise de solo, o cara lá analisou quanto que tem de argila no solo. Você consegue até falar para o produtor quanto aproximadamente de água aquele solo prende por centímetro de solo, tá? Então, aqui você coloca a quantidade de argila que o solo tem na análise, né? E, por exemplo, as profundidades, tá? Então, eu tenho aqui na minha análise de solo tem 17% de argila. 17% de argila de 0 a 20, né? Esse solo com 17% de argila de 0 a 20, ele consegue, na média, prender 1,2 milímetros por centímetro de solo. Ou seja, 1,2 milímetros por centímetro de solo em 20 centímetros são uma capacidade de água disponível de 24 milímetros. Então, você tem 24 milímetros de água disponível se a raiz crescer de 0 a 20. Tá? Pensando numa soja em começo de desenvolvimento ali, né, que a exigência hídrica ali é de 2 milímetros por dia, vamos supor, uma soja em V3, V4 ali, V2, 3 milímetros por dia. Uma soja que está nesse estágio ali, que tem raiz a 20 centímetros de profundidade, ela trabalha 6 dias com essa água. Então, assim, se você tiver uma chuva a cada 10 dias no solo desse, né, a cada 8 dias no solo desse, você vai conseguir manter assim, um bom nível de fotossíntese, você não vai perder potencial produtivo numa soja pequena. Aí você analisou mais fundo, porque eu vou falar para você, a quantidade de argila do solo, ela aumenta de acordo com a profundidade. Quanto mais superficial, menos argila se tem. Quanto mais fundo, mais argila se tem. E quando aumenta a argila em profundidade, também aumenta a água disponível em profundidade. Então, eu já deixo também a recomendação para vocês não analisar só 0 a 20. Analisa pelo menos até 60 centímetros de profundidade, tanto quimicamente quanto essa questão física do solo também, de saber quanto argila tem a 60 centímetros de profundidade. Então, eu vou colocar um dado genérico aqui que eu costumo ver, provavelmente, costumo ver em solo arenoso, né? 0 a 20, 17 de argila, 20 a 40, 22 e 40 a 60, uns 31 de argila. Isso aqui é normal de ver. Ver que a argila de 0 a 20 para 40 a 60, 60 a 80, ela quase dobra praticamente. Então, de 0 a 20, tu vai ter 23 milímetros, 24 milímetros de água disponível. De 20 a 40, tu vai ter mais 27, então tá somando 23 com 27, já vai para 50 milímetros de água, né? E de 40 a 60 você teria 32 milímetros de água disponível. Então, se você tiver uma raiz de uma planta de soja no solo arenoso até 60 centímetros de profundidade bem desenvolvido, você vai ter ali uns 80 milímetros, 90 milímetros de água disponível nesse perfil do solo. 24 na superficial, 27 de 20 a 40, mais 30 e pouco de 40 a 60. Então, somando tudo, dá 80 milímetros de água disponível. Tá? Note que a capacidade de água disponível, cada profundidade, aumenta por centímetro, porque aumenta a textura. Aqui você pega uma soja nova, né? A soja ali, início de estágio de desenvolvimento, até V4, V5 ali, ela desenvolveu já bem uns 20 centímetros de solo, então você vai ter
possibilidade de ter uma chuva por semana, essa soja está de boa. Agora, quando a soja já atinge ali 40 centímetros de profundidade com mais volume de raiz, essa soja está meio grande. A exigência de água dela por dia já é maior. Então, ali para frente, se você tiver uma soja desenvolvida a 40 centímetros, você já tem 10 dias de folga, de chuva, né? E se você tiver uma soja já mais desenvolvida, já beirando o estágio reprodutivo, entrando no estágio reprodutivo, que tem a raiz bem desenvolvida a 60 de profundidade, uma chuva a cada 2 semanas, você escapa. Você já tem ali 12 dias, 13 dias de fôlego, tá? Então, assim, esse dado aqui é muito interessante, por quê? Porque isso aqui não é uma análise fácil de fazer a campo e não é barata. Cada anel volumétrico para você avaliar a capacidade de água disponível, né? Cada anel volumétrico para você avaliar a capacidade de água disponível, você vai pagar 40 a 50 reais, tá? Você, para avaliar um perfil de solo, você precisa tirar... Vamos falar que eu estou avaliando um perfil de solo de 60 centímetros. Você precisa tirar 15 anel por furo. Você precisa de 3 furos para ter uma média boa, tá? Então você precisa tirar 45 anéis volumétrico desse para analisar, vai pagar 40 reais cada anel, né? Para fazer uma análise de capacidade de água disponível no ponto. Então, assim, além de ser difícil, custoso de fazer, difícil de fazer, pesado de fazer, ainda custa caro pra caramba. Então, nessa planilha, você já tem isso daí mastigado. Por quê? Porque eu fiz bastante isso daí, então eu gerei também uma estatística, vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Aí. Então vocês vejam aqui, eu peguei e correlacionei a água disponível com a argila do solo, são 90% de correlação. Então eu tenho vários dados, várias dessas análises aqui no campo, né? Mandei analisar. Então eu tenho aqui o solo que tem 10% de argila, ali ele apresenta de meio a 1 milímetro, meio até perto de 1 milímetro de água disponível. Solo com 70% de argila, ele apresenta ali de 2 a 2,5 milímetros de água disponível. Então assim, com base nessa estatística foi que eu gerei esse estudo, tá? Então isso aqui ajuda muito a orientar você, a mostrar para o produtor a importância dele fazer perfil de solo, por exemplo. Então, um vendedor de calcário e de gesso, você consegue isso aqui explicar para ele que ele precisa fazer perfil de solo, né? Olha a diferença de um solo argiloso aqui, ó. Apanhar um solo com 50% de argila de 0 a 20, são 55 para baixo e geralmente tem uns 75 de 40 a 60. A quantidade de água disponível de 80 vai para 140 milímetros de água, né? Então, assim, um solo argiloso que a planta de soja cresce a 20 centímetros de profundidade, você aguenta 25 dias de sol aí, sem água, a soja, né? Até no estágio reprodutivo aí, a soja aguenta 2 semanas aí, 15 dias, se não tiver sol de 40 graus. Isso daqui a gente vê a campo, tá, pessoal? Então, isso aqui é um dado muito legal também aqui. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Agora vamos para a questão da escalagem. Então, pessoal, aqui você tem uma planilha que auxilia você a interpretar o dado se precisa fazer a calagem, tá? Então, aqui eu tenho vários índices, né? Você vai ver alta resposta e baixa resposta. Se os índices der, por exemplo, cálcio mais magnésio dividido por potássio der menor de 15, você tem alta resposta à calagem. Por quê? Porque significa que o teor de cálcio e magnésio do solo é baixo e o teor de potássio é muito alto. Então, se você jogar calcário, se acontecer isso, na verdade, significa que você vai aumentar a produtividade, porque provavelmente o teor de magnésio seja baixo no solo, o de cálcio também seja baixo. Se você fizer esse cálculo aqui, na verdade, se a planilha entregar esse cálculo para você e der maior de 35, significa que o teor de cálcio e magnésio é muito alto no solo e o potássio é muito baixo. E se o teor de cálcio e magnésio é alto no solo, né, você faz sempre adubação de cálcio e magnésio via calcário. Então significa que você já jogou calcário pra caramba nesse solo que não precisa mais jogar. Então você vai criando classe aqui de alta resposta e baixa resposta. Então você joga os dados aqui e a planilha vai te falar se você tem alta ou baixa resposta usando calcário, né? Então é o seguinte, deixa eu ver aqui. Então é o seguinte, se tiver, por exemplo, se ficar tudo verde, significa que o teu solo está equilibrado. Se ficar tudo verde, não precisa nem jogar calcário. Precisa jogar calcário. Tá bom o solo, provavelmente. Está equilibrado.
Então o teor de potássio também é bom, o teor de cálcio e magnésio também é bom. Se ficar vermelho, ou significa que tem muita resposta de calcário, ou significa que a resposta é muito baixa, que pode ser que foge para os dois extremos. Tá? Então, ó, por exemplo, eu já joguei um valor aqui. Ó. Lembrando que o cinza não se mexe, que só se mexe no branco. Você só alimenta o dado aqui. Então, você pega a análise de solo tua, que o produtor tem, joga o valor de cálcio, em centimol de carga, mas está em milimol. Do lado aqui está a informação. Deu 57 milimol, então são 5,7 centimol. Só dividir. Você joga o cálcio, centimol, o magnésio, centimol. O potássio está dando 200 miligramas por decímetro cúbico. Então você vem aqui em cima, está dando 200. 200 significa 0,5 centimol. Tá? Então vou pôr aqui 0,51. 0,51. Então aqui ó, ficou tudo verde. Por que ficou tudo verde, pessoal? Porque o solo está equilibrado e não precisa de calcário e potássio, adubação de potássio vai ser leve. Mas quanto tem jogado de potássio? Então você vai pegar aqui, ó, 5,67. 5,67. De alergia, pessoal. 2,34 e 0,51. Precisa jogar 130 kg de cloreto de potássio por hectare. Equação tranquila para soja. Então ficou tudo verde, o solo está equilibrado. Alta resposta tem quando esse índice é menor que 15, deu 15,71. Alta resposta tem quando esse índice aqui é maior de 0,20, deu 0,18. Alta resposta tem quando o pH é menor de 5, deu 5,3. Na verdade, se pH você carrega aqui. pH você carrega. Magnésio, alta resposta tem quando o magnésio é menor de 1,5, 2,34, tá bom? Potássio, alta resposta tem quando o nível de potássio do solo é muito alto. Ele está alto, mas não está excessivamente alto. Alumínio, você tem a resposta quando o nível é maior de 0,15, não tem alumínio. Saturação de base, quando é menor de 55, tem alta resposta, deu 72, tá? Então, assim, esse solo não precisaria aplicar potássio. Agora, vamos supor que o valor de potássio aqui seja... deu 50 mg de potássio. Quanto que é 50 mg de potássio? 0,13. Põe 0,13 centimol. Ó, já vermelhou algumas coisas. Baixa resposta quando é maior de 35, deu 61. Então significa que se você aplicar calcário nesse solo, daí que tu vai prejudicar esse solo, vai acabar com esse solo. Não pode jogar calcário no solo, por quê? Porque o teor de cálcio e magnésio é alto pra caramba, né? O pH desse solo vai estar alto, vai ter fogo, vai ter alumínio, e o teu teor de potássio é ruim. Tá? Baixa resposta calcário quando o valor é menos de 0,07, 0,05, tá? Significa, de novo, que o teor de cálcio e magnésio muito alto, potássio muito baixo. Então, se esses índices aqui der maior de 35 e menor de 0,07, não pode jogar calcário. Vai jogar calcário quando o valor aqui der menor de 15 e maior de 0,20. Aí sim, vai ter que ter resposta ao calcário. Mas quanto que tem que fazer de adubação de potássio nessa situação? Então, joga pelo dado aqui, ó, põe aqui 0,13. Ó, teria que jogar 500 kg de cloreto de potássio para tudo bem soja. É lógico, tu não vai recomendar 500 kg, mas tu pode recomendar 300, tá? Pode recomendar ali uns 30 kg de cloreto de potássio na adubação de base, mais 300 kg de cloreto de potássio. Esse solo vai responder essa adubação, tá? Então isso daqui, ele mostra se você tem ou não a resposta de aplicar calcário, tá? Você usando as outras planilhas, você consegue interpretar. Lembrando que você só mexe no campo, você vai carregar os dados da análise do cara, né? Esse aqui, ele é automático, esse não mexe, tá? Então você vai puxar da análise o cálcio e magnésio, vamos supor que seja 3,5, cálcio e magnésio deu 0,67, potássio 0,31, o pH em clorura de cálcio 4,89, na análise de solo já apareceu 0,10 de alumínio, tá? E acidez potencial 4. Então assim, vamos supor que tu tem uma análise com esses dados, tá? Tem resposta de aplicar calcário aqui no solo? Vai ter resposta. Por quê? Porque, para começar,
esse índice tem o menor de 5, tá? Aqui você não tem um índice menor de 0,07, possibilita jogar calcário, tá? Ele ainda não é maior de 0,20, possibilita jogar calcário porque ele está baixo. O pH aqui deu menor de 5, 4,9, então tá alta resposta de calcário. Magnésio, né? Alta resposta de calcário. Potássio, para esse solo ele tá meia boca, vamos falar. Alumínio, deu 0,10. A partir de 0, alta resposta de calcário. Saturação de base deu menor de 55. Então, assim, jogando esses dados, você vê que tem alta resposta de aplicar calcário nesse solo. Aqui a planilha também já dá 4 sugestões de calcário. Então, assim, se você quer uma calagem, escalagem para solo arendado, por exemplo, o cara arenda a terra lá, não tem um contrato longo nem nada e tal, daí você usa esse primeiro dado aqui. Vai recomendar o cara usar ali 2 toneladas de calcário por hectare. Qual calcário? Tem que ser dolomítico, o teor de magnésio é muito baixo. Notinha de Redepé. Eu praticamente no calcário calcífero, só uso calcário dolomítico. Dependendo se o teor de magnésio é alto ou não, só dolomítico. Você pode trabalhar assim que você não vai erar não. Então você manda aí o cara jogar aí 2,3, 2,2 toneladas por hectare de calcário dolomítico. A área do cara mesmo, só que ele quer fazer uma correção, ele quer dar um susto no solo, mas ele não quer mexer nesse solo. Você recomenda o cara usar ali 3,2, 3,3 toneladas por hectare de calcário dolomítico. Não, a terra é do cara, ou a terra é arrendada, mas o cara tem um contrato de 7 anos para trabalhar nesse solo. O cara está no segundo ano, ele tem mais 5 para aproveitar e a terra é arrendada. Nessa situação, compensa o cara fazer uma calagem bem caprichada agora, que ele vai usar a calagem para frente. Como que ele vai acelerar esse processo de calagem? Calcário no solo, procurando. Então, nessa situação, ou uma terra arrendada que o cara quer melhorar ela rápido, e a terra do cara e o cara quer mexer, aí você usa esse daqui, correção incorporada. Você manda aplicar 5 toneladas por hectare de calcário e incorpora com CRAD a 20. E essa última sugestão é quando você faz a análise 0 a 20 do cara, vamos supor que deu esses valores. 20 a 40, tem 30, 40% de alumínio também, a terra é própria do cara, ou a terra é arrendada, tem vários anos ainda para trabalhar. Tipo, o cara vai usar o benefício da calagem. O produtor sabe que ele vai ter tempo para trabalhar, ele vai usar o benefício da calagem, mesmo que seja uma terra arrendada. Nessa situação, eu recomendo tu usar essa calagem incorporada. Então, assim, nossa, mas de 2 para 7 toneladas por hectare, a dose variou muito. Você veja que você tem várias situações para recomendar calcário. Existe uma situação engessada para calcário. Cada produtor vai ter a sua situação, tá? Então você tem desde uma situação de baixo investimento e baixa segurança até uma situação que o cara tem tempo para recuperar o investimento, né, e quer produzir bem. Porque eu vou falar para você, não adianta um solo só de 0 a 20 ser bom e de 20 a 40 uma panela de alumínio. Né? A raiz vai ficar de 0 a 20. Aí vamos voltar aqui nisso aqui. Vamos supor que o solo do cara tem 30% de argila, né? Depois ele vai ter uns 37 e depois ele vai ter uns 46. Uma área que eu analisei que era mais ou menos assim. Se de 20 centímetros de profundidade para baixo for uma panela de alumínio, você vai restringir aí de 0 a 20. 0 a 20. Então esse produtor ele vai ter uma capacidade de água disponível de 30 milímetros e ele vai perder 70 milímetros de água. Tá? Então assim, ele vai ficar precisando de uma chuva a cada 7, 8 dias. Se ele tivesse um solo mais corrigido, mais em profundidade, ele poderia esperar uma chuva a cada 15, cada 14. Então, você tem que apanhar aí, apresentar isso para o produtor, mostrar isso para ele, e ele pode, né, partir de uma chuva semanal para uma chuva a cada 2 semanas, se ele aplicar um calcário nessa cidade. Então, tem que ser mostrado para o produtor. Tem várias coisas. Aí aqui do lado também, já coloquei aqui, se você aplicar um calcário dolomítico, quanto dando uma média dessas duas doses aqui, ele usando uma média dessas duas doses aqui, seria mais para uma correção. Dando calcário dolomítico, uma média dessas duas doses,
quanto de cálcio e quanto de magnésio que vai ser adicionado no solo com essa calagem, teoricamente, né? Então aqui ele vai adicionar 1,5 de cálcio, 1,3 de magnésio, né? Esse cálcio aqui adicionado, somando com esse cálcio e magnésio da análise, somando com o potássio da análise, ele vai com uma soma de base de 7 coisa, uma CTC de 1. Saturação de base, teoricamente a saturação de base vai para 65%, tá? Uma previsão. Então de 52 vai para 65, uma previsão. Uma média dessa dose aqui. Se tu usar calcítico, pega a mesma coisa, né? Como que vai ficar os solos sal dolomítico? Então, o valor que hoje é de 3,5 de cálcio e 0,6 de magnésio, vai para 5 de cálcio e 2 de magnésio, tá? Se usar um calcítico, ele vai para quase 6 de cálcio e menos de 1 de magnésio. O calcítico vai ficar porcaria. Teoricamente, ele vai de 50% para 65%, então a média dessas duas. Como é que vai ficar a saturação de cálcio e de magnésio na CTC? O cálcio vai ficar com calcário dolomítico, 44,17, e com calcítico 57. Então, assim, tudo isso daqui você não mexe aqui. Está tudo cinza, você só vai alimentar vai alimentar o cálcio, magnésio, potássio, pH, alumínio e acidez potencial. Tudo isso daqui vai ser produzido através do que você colocar aqui. Aí isso aqui é para te interpretação, se você quer entender como é que vai ficar o solo. Vamos supor que você tem essa condição de solo, esse potássio, aplicou mais ou menos isso aqui de calcário, apliquei 3,5 toneladas, então é mais ou menos a média disso aqui, né? Qual que é a adubação de cloreto de potássio que eu tenho que fazer num solo assim calcareado? Porque o solo que é calcareado tem que aumentar a adubação de potássio. Então, como é que vai ficar a adubação de potássio? Porque ele já dá uma sugestão de adubação de potássio. Você trabalhar ali com 180, 190 kg por hectare de cloreto de potássio. O solo é assim hoje. O solo hoje é assim. Jogou ali quase 4 toneladas por hectare de calcário. Se tu jogar calcário dolomítico, vai ficar assim, tá? E a recomendação de potássio seria 190 cloreto. É isso que essas planilhas querem indicar. Você consegue ver se tem resposta de usar calcário. Você consegue ver se também você não tem resposta de usar calcário, igual eu falei antes. Às vezes está com 6 de cálcio, 2 pontos de magnésio e está com 0 de potássio. Aqui, um solo desse, você não joga calcário. Pode jogar calcário. Você precisa adubar com cloreto de potássio. Assim, ajuda muito a interpretar a questão do tem necessidade de jogar calcário e a dose. Tem as notinhas de rodapé. Gesso, a mesma coisa. É a mesma lógica. Vai alimentar só o que tiver em branco, assim, não mexe. Então, vamos supor que você fez, aqui tu vai levar em consideração a análise de 0 a 20, gesso de 40. Então, vamos supor que o teu solo tem 3 centimol e meio de cálcio, né? Ele está com 0,45 de alumínio. 0,45 de alumínio. Caiu. Ele está com 35 de enxofre, de 20 a 40. Capacidade de água disponível, de 20 a 40. Por que é interessante levar essa consideração mais em função? Lembra que eu expliquei a questão do calcário para vocês e puxei a planilha? Então, se tu pegar um solo arenoso que tem uma capacidade de água disponível baixa, você precisa sim de ter perfil de solo. Se tu pegar um solo argiloso que tem uma capacidade de água alta, você já não tem tanta necessidade assim de ter um perfil de solo, tá? Porque a água implica quantidade de solo. Vamos supor que seja um solo tem 65 de argila, igual tem um solo que eu trabalho, tem uma capacidade de água de 2,32 milímetros. Então aqui você então você tem que conhecer a quantidade de argila que o solo tem. Se tu pega a análise de solo de 20 a 40, tu vai ver lá a soma de base, tu vai colocar a soma de base desse solo. Vamos supor que a soma de base aí é um 4,1, sei lá.
Então, beleza. Deu negativo, menos 2 toneladas por hectare de gesso, ou seja, não precisa jogar gesso. Deu 0 ou menos, não tem necessidade de gesso. Você vai ter alta resposta de gesso quando a porcentagem de cálcio na CTC efetiva for menor de 60%. Ela deu 77%, ou seja, tem baixa resposta. Quando o valor de cálcio for menor de 2, está 3,5, ou seja, tem bastante cálcio para crescer para isso. Quando o alumínio for maior de 0,5, 0,45, ou seja, você tem várias coisas aqui mostrando que você tem baixa resposta de gesso. Quando a saturação de alumínio for maior de 30, está com 9%. Quando tiver pouco enxofre, você tem alta resposta. Quando você tiver bastante água, uma capacidade de água disponível baixa, essa capacidade de água disponível tem que ser da análise de 0 a 20. Quando você tem uma capacidade de água disponível baixa de 0 a 20, você tem alta resposta de gesso. Quando você tem uma alta, você já não tem tanta resposta de gesso. Não é que não tem tanta resposta, a resposta diminui, porque a planta tem um acesso bastante grande de água superficial. Já. Então, vocês vejam que nessa informação que eu coloquei, não tem necessidade de usar gesso. Não tem necessidade de usar gesso. Agora, ó, mais uma vez lembrando, tudo que é em cinza, você não mexe. Só alimenta o planilho branco. Agora, vamos supor que o solo tenha 1,3 de cálcio, que tenha 0,98 de alumínio, ele tenha 13 de enxofre, é um solo arenoso. Vamos pegar um solo arenoso que tem 12% de argila. 12% de argila, ele tem uma CAD de 1,1 milímetro. Põe aqui, CAD de 0,1. A soma de base dele, então, vai ser uns 2,1. Ó, já mudou completamente o solo. Já tem necessidade de gesso, a recomendação seria de 5 toneladas por hectare de gesso, aplicado superficialmente sem incorporação, porque você tem uma concentração de cálcio pequena no solo, né? Para ter alta resposta de gesso tem que ser menor de 60, você está com 40. Você tem um valor de cálcio baixo no solo, para você ter alta resposta de gesso tem que ter menos de 2 centimol de cálcio no solo, está com 3, tá? Alumínio também está alto. Você tem uma alta saturação de alumínio. Você tem pouca água disponível superficialmente. Então, todas essas questões, elas apontam para que você tenha alta resposta de gesso. Nessa situação, você poderia comprar gesso para aumentar a produção. Aqui você já tem a questão da lixiviação. Quanto que vai causar de lixiviação de magnésio no meu solo se eu usar esse gesso aí? Eu estou falando de um solo arenoso. O nível de magnésio do solo é de nível crítico é de 1 centimol. Então vamos supor que você jogou bastante calcário dolomítico, nível de magnésio de 0 a 20 desse solo arenoso hoje está 0,95, que é normal de ver num solo arenoso, você baixa. Você tem uma necessidade de quase 6 toneladas por hectare de gesso. Se eu aplicar esse gesso, como que vai ficar esse magnésio do solo? Porque eu sei que o gesso lixiviaria magnésio. Qual que é a previsão desse magnésio ficar do solo? Então, ele de 0,95, a previsão é que ele vá para 0,6, tá? 0,26 vai ser lixiviado. Lixiviado onde? De 0 a 20 para 20 a 40. Então, assim, não é que tu vai perder o magnésio, tu vai ter uma distribuição dele mais profunda. Isso aí não é ruim, então, né? Porque você vai conseguir ter raiz de 20 a 40 também com acesso a magnésio, e de 20 a 40 provavelmente você vai ter sempre mais umidade que de 0 a 20. Então, você vai conseguir ter uma absorção de magnésio igual. Mas o que eu estou querendo apontar é que se você for usar gesso em solo arenoso, principalmente, sempre trabalhe antes, previamente, a gesso calcário dolomítico com a maior concentração de magnésio que eu achar. Tá? Estou falando isso por experiência, porque eu trabalho por aplicação do gesso em solo arenoso. Então, eu vou lá, tem um solo arenoso que era exposta de calcário segundo a minha planilha, ela deu baixa. Mas eu fiz análise de 20 a 40, tem que usar 4 toneladas por hectare de gesso. Você tem duas opções. Ou você jogar calcário para 30 centímetros e incorporar com a grade a 30 centímetros de profundidade nesse solo para fazer o calcário neutralizar o alumínio de 20 a 40, aumentar o teor de cálcio e magnésio de 20 a 40, aumentar o pH de 20 a 40
pela questão mecânica que a grade está levando o calcário lá, ou você vai jogar uma quantidade de calcário dolomítico superficialmente no solo, seja 1, 2 toneladas por hectare, e jogando o gesso por cima do calcário dolomítico. Por quê? Porque daí o gesso vai lixiviar magnésio e o calcário vai estar reagindo de novo e disponibilizando magnésio no solo de novo. Então, essa planilha ajuda nisso, tá bom? Aí aqui você tem algumas conversões, né? O professor muitas vezes sabe, quer saber, né? Lembrando que vocês são mestre branco, né? Pegou a análise do solo do produtor, ele está com hidrogênio, está com 3 lá, hidrogênio está 3 centimol de hidrogênio. Quanto que esses 3 centimol de hidrogênio na prática em quilo por hectare de hidrogênio que o solo tem? 60 quilos. Ah, está com 2, 40 quilos. Está com 5, com 100 quilos de hidrogênio. Alumínio. O produtor, às vezes é uma informação legal para postar para o produtor. Você faz análise do solo para o cara, de 0 a 20 centímetros de profundidade, está com 0,35 centimol de alumínio no solo do cara. Você calcula, você tem 60 kg de alumínio disponível de 0 a 20. Né? Então, sim, tem que neutralizar isso, porque isso prejudica a raiz e toda aquela história. E o cálcio e magnésio, eu tenho 5 centimol de cálcio, eu tenho 2 de magnésio, de 0 a 20, por exemplo. Quanto que equivale a isso a quilo por hectare de cálcio e quilo por hectare de magnésio? Então, 5 centimol de cálcio são 2 toneladas de cálcio. Né? 2 centimol de magnésio são quase 500 kg de cálcio. E aí você, aqui automaticamente ele já puxa para a conversão de cálcio para óxido de cálcio, né? Então 5 centimol de cálcio são 2 toneladas do nutriente cálcio, do elemento cálcio, né? E se você quiser converter isso para óxido de cálcio, para saber quanto que viraria em óxido de cálcio, por exemplo, são 2.800 kg de óxido de cálcio, tá? Mesma coisa serve para o magnésio. Então aqui, ó, mudando, vai ver que mudando aqui, só mudando o teor de cálcio e magnésio, muda aqui sozinho, muda aqui também. Então vamos pôr a 3 e 1. Ó, mudou tudo sozinho. Tá? Então é só a título de curiosidade. E agora, por último, eu expliquei tudo, né? Pra cá. Agora, por último, vamos na análise de folha. Eu já tinha uma explicada antes, mas dá uma pincelada aqui. Então, tudo que tiver aqui em cinza não se mexe, aqui está em cinza não se mexe, aqui em cinza não se mexe. Aqui você só vai pegar, fez uma análise de folha na soja, você quer interpretar essa análise de folha, quer saber se é bom, se não é bom, e o que teria que fazer de recomendação. Você só vai pegar os valores que deu na análise de folha e você vai colocar aqui. Então, analisei a folha da soja, deu 55 de nitrogênio, deu 2,7 de fósforo, né? Deu 17 de potássio, deu 9,6 de cálcio, deu 1,9 de magnésio e deu 2,1 de enxofre. Tá? Cobre, analisei lá, deu 7,5 de cobre, deu 95 de ferro, análise assim, zinco, não, põe o valor mais normal, 210, não. Deu zinco, deu 25, deu 87 de manganês e deu 32 de boro, que também é uma coisa que eu já vi. Então, assim, aqui é os valores que você fez a análise, você colocou aqui. Aqui seria o ideal. O que seria ideal? Isso que você não mexe. Aqui é a diferença para mais ou para menos do ideal, tá? Então, aqui, o ideal que seria 60 de nitrogênio está 55, está faltando 5 de nitrogênio. Né? Faltando 1,5 de fósforo, está faltando 8 de potássio, né? Aqui está sobrando 10 de ferro, tá? Então vamos aqui. Eu fiz análise em R1, começo de floração aí, que bastante gente vai fazer. Então em R1 aqui, nessa situação, com essa análise de folha, está faltando 10 kg por hectare de nitrogênio, está faltando 3 kg por hectare de fósforo, está faltando 16 kg por hectare de K2O, de potássio, está faltando 3 kg por hectare de cálcio, né? Está faltando quase 4 kg por hectare de magnésio, está faltando 2 kg por hectare de enxofre. Tá? Então, assim, 2 kg por hectare de enxofre dá para aplicar na folha. Né? Esse cálcio, esse magnésio até daria também, fica um pouco mais difícil. Tá? Esses 3 kg de fósforo também dá para aplicar. Então, tem algumas coisas que você consegue fazer até a correção nesse estágio.
Ó, lembra que aqui está em quilo por hectare, aqui está em grama por hectare. Então não vai confundir, não. Chega no cobre, tá faltando 13 quilos de cobre por hectare, é grama por hectare. Então aqui está faltando 13 gramas de cobre por hectare. Então você vai pegar um adubo foliar que tem cobre, você vai calcular, vai aplicar 13 gramas de cobre por hectare. Menos 20 gramas de ferro, ou seja, está sobrando ferro, não precisa fazer nada com ferro. Está faltando 50 gramas de zinco por hectare, está faltando 66 gramas de manganês por hectare, está faltando 46 gramas de boro por hectare. Então aqui, essa planilha aqui, por exemplo, aqui ela traz o quilograma do nutriente, do elemento, não de produto comercial. Então aqui embaixo, para facilitar vocês, né? Vou até, tá? Para facilitar para vocês aqui, já coloquei alguns produtos comerciais. Vou salvar aqui. Coloquei alguns produtos comerciais, né? Então, se tu for usar sulfato de zinco em R1, você tem que usar 250 gramas por hectare de um sulfato de zinco. Qual sulfato de zinco? Sulfato de zinco é heptahidratado com 20% de zinco. Tá? Se tu for usar sulfato de cobre, aqui nesse estágio, tu vai usar 54 gramas por hectare de sulfato de cobre. Qual sulfato de cobre? Pentahidratado com 24% de cobre. Sulfato de manganês, tu vai usar 213 gramas de sulfato de manganês. Qual? O sulfato de manganês com monohidratado com 31% de manganês, tá? Boro, tu vai usar 330 ml por hectare do boro líquido ou 270 gramas por hectare do ácido bórico. Qual o boro líquido? Boro líquido que tem 10% de boro e densidade 1,2, tá? Já vem tudo usado. A gente calcula, né, a correção do elemento pelo índice de matéria seca da planta. Já está um aviso. Eu uso o índice de matéria seca médio. Tem ano que a planta cresce mais, que ela fica mais salada, tem ano mais seco que ela cresce menos. Tem variedade de soja que cresce bastante, tem variedade de soja que cresce menos. Tudo isso afeta o índice de matéria seca. Tá? Então, assim, às vezes você vai aplicar ali, por exemplo, vai aplicar aqui 60 gramas de sulfato de cobre na soja, tu vai fazer análise depois, não vai ter corrigido o valor. Por quê? Porque o índice de matéria seca dessa soja estava mais alto do que foi considerado nesse cálculo. Tá? Às vezes, com 50 gramas por hectare, tu pode começar a ver um início de fito, nessa soja. Só que significa o quê? Que o índice de matéria seca do cálculo aqui estava mais alto do que o que estava acontecendo na planta, tá? Então essas coisas podem acontecer, tá? Mas isso é um valor médio bem seguro. Isso aqui geralmente não dá errado. E aqui, para terminar, essa última nota de rodapé aqui, ela tem alguns brindes, né? Eu quero fazer um estímulo fisiológico na soja, tá? Então você quer estimular a FBN, né? Você vai aplicar 4 gramas por hectare de zinco, 5 de cobalto, 25 de molibdênio. Para ter um crescimento bom de raiz, quanto de zinco tem que ter no tratamento de semente? 8 gramas por hectare de zinco, por exemplo. O tratamento de semente tem 1 grama de níquel para soja. Eu quero baixar a produção de etileno, diminuir a produção de etileno na soja. Eu preciso usar 15 gramas de cobalto. Cobalto nessa quantidade inibe essa enzima, a CC-oxidase, que é a última enzima e vai dar o start para a produção de etileno. Você aplicar 15 gramas de cobalto por hectare para a produção de etileno. O etileno é um hormônio de inibição de crescimento e se você tiver alta concentração de etileno na florada da soja, você vai ter abortamento de vargem e abortamento de canivete. Tá? Então é interessante baixar a concentração de etileno florada plena e R3, por exemplo, que é canivete, que é vargem. Tem uma média também aqui de várias áreas que eu fiz bastante calagem pesada, né? Que a gente fazia calagem pesada, incorporava, depois dava deficiência de zinco, de manganês, de cobre na soja, normal vencer. Né? Então, assim, peguei a média lá e pela média o que a gente aplicava, né, de cobre, de zinco, de manganês nessas áreas. Então, tu vai fazer uma calagem pesada, ou seja, não precisa esperar ver a deficiência para aplicar. Fez a calagem pesada, incorporou, já entra com a aplicação do micronutriente, V2, V3 na soja ali. Né? Então, o que tu vai aplicar de micronutriente? Pode aplicar 130 gramas, 100 a 130 gramas de manganês, 80 a 100 gramas de zinco e 7, 10 gramas de cobre por hectare na soja ali. E você já não vai ter um efeito visual. Se antes de ter o efeito visual, de expressar uma deficiência severa, você já
problema. E por último aqui você quer estimular enchimento de grão, translocação de açúcar, né? Tanto, eu falo para enchimento de grão, mas você pode estimular a translocação de açúcar para crescimento de raiz, para pegamento de vagem, né? Você pode estimular a translocação de açúcar também para enchimento de grão. Então, para você ter esse estímulo fisiológico para estimular, né, sair o açúcar da fonte para o dreno, né, teria que aplicar aqui 500 gramas por hectare de potássio, né, 300 gramas do magnésio, meio quilo de fósforo e 20 gramas de boro por hectare, né? Se você aplicar essas quantidades aí, você já consegue ter esse estímulo, tá? Então, vou terminar esse primeiro vídeo que fala sobre essa planilha e agora eu vou voltar com outro vídeo que fala sobre essa daqui, que é um para você para análise de solo, para você saber se o valor que o laboratório está te mandando na análise de solo é coerente ou não. O laboratório manda bastante valor errado também. Bom, fique para o próximo vídeo.